é simples. Newton, por exemplo, aquele grande físico, ele dizia o seguinte, escreveu o seguinte: a natureza se contenta com a simplicidade e não gosta da pompa de causas supérfluas. Muito bem. Feita essa introdução, vocês vão perguntar. Estou falando em primeiro lugar porque estou totói. E totói não sabe até que ponto vai poder falar. Depois vem Tatauzinho ali. Vamos lá. Você é a menina perguntadeira. Para você, Cláudio, o que há de mais difícil no Espiritismo? O que é mais difícil no Espiritismo é ser cristão. E é também o que é mais difícil no cristianismo. É exatamente a mesma coisa. Porque, na verdade, nós todos somos ainda espíritos muito imperfeitos. Então, é simples de dizer e difícil de realizar. Outra pergunta. Agora estamos elegantes ao microfone para o palestrante e microfone para os que estão ouvindo. Então a coisa se democratiza cada vez mais. Vamos lá. Ninguém aqui morde, todo mundo é manso, pelo menos aqui. Tatauzinho deixou de ser brigão no tráfego. Deixou de ser brigão no... É. Pode, né? Como você se tornou espírita e por quê? Olha, eu sempre tive uma simpatia pela abertura da perspectiva espírita. Mas era católico há muito tempo. Não é? Achava que essa coisa do rótulo não tinha maior importância. Mas chegou um ponto em que eu senti a necessidade de trabalhar na perspectiva espírita. Por que isso? Eu não posso saber, não sei, nem vem ao caso. Agora, é interessante notar que nos centros espíritas há uma quantidade razoável de antigos sacerdotes da Igreja Católica. E é muito interessante, porque os sacerdotes de épocas passadas, às vezes bem passadas, que estão ainda muito ligados a uma perspectiva dogmática, muitos deles acham, que os antigos sacerdotes, que hoje são espíritas, estão traindo a igreja. Quando, na verdade, não há nada disso. E é interessante notar que o atual Papa Francisco está fazendo uma verdadeira abertura, quando, por exemplo, ele diz, eu já repeti isso aqui umas 2 vezes, que Deus não condena, apenas ama e perdoa. Então, com essa frase, o Papa Francisco acabou com a ideia de uma condenação eterna ao inferno. Olha, apareceu a Aninha. Bem-vinda seja. Olha, está rindo, né? Bom, então, vocês notem que essas coisas
são mais um mal-entendido do que qualquer outra coisa. Próxima pergunta. O senhor estava nos explicando que muitos dos católicos, né, dos tempos passados, eles se encontram hoje na doutrina espírita. Mas esses católicos da época passada, que se encontram hoje na doutrina espírita, eles têm consciência do verdadeiro cristianismo que o espiritismo vem tornar, né, para todos nós que procuramos seguir? Porque às vezes eu vejo assim, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí, porque eu achei importantíssima essa migração dos católicos, dos verdadeiros católicos, do tempo das encarnações passadas, que hoje estão dentro da doutrina espírita. Que colaboração eles podem dar para que a doutrina prossiga na sua essência, né, nos verdadeiros valores que Jesus deixou para todos nós aqui na Terra, na época do cristianismo redivivo? Que contribuição esses católicos que migraram naquela época para o dia de hoje estão conseguindo colocar no avanço do espiritismo no mundo, por exemplo? Olha, a coisa é muito clara. A codificação de Kardec foi trabalhada em grande parte por sacerdotes católicos. Só é você olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma grande quantidade de bispos, de padres, de sacerdotes, colaborando diretamente com a codificação espírita. Fora esses luminares, vamos dizer assim, sacerdotes anônimos para nós, estão trabalhando nos centros espíritas. Isso na literatura, por exemplo, André Luiz se nota frequentemente. Um sacerdote trabalhando na assistência aos sofredores, quer espirituais, quer na carne. Então, essas divisões, essas separações, não têm sentido. Na perspectiva de Jesus, não há esses departamentos estanques. Isso é pura invenção humana. Então, o trânsito de uma perspectiva para outra se faz muito fácil, desde que haja boa vontade. Madre Teresa de Calcutá tinha dúvidas de fé. Que dúvidas de fé eram essas? Devia ser dúvida de certos dogmas. Isso teve alguma importância? Não. Aquele episódio muito bonito, que um homem que ela assistia, um homem sofredor, de moléstas orgânicas, esse homem perguntou, interessado, talvez, numa conversão dele, quem é o seu Deus? Ela respondeu, meu Deus, nesse momento, é você. Quer dizer, essas coisas são coisas do passado. Na época de hoje, eu até brincava lá no Centelha de Jesus, porque o dirigente estranhava que eu tivesse apego ainda à Igreja Católica. Então, ele estranhava e eu disse, olha, fulano, não é time de futebol não, que você ou torce pelo esporte ou torce pelo náutico. A pessoa pode torcer por várias perspectivas cristãs ou não cristãs de boa vontade na ajuda ao próximo. Esse espírito de abertura é essencial, porque é isso que é o espírito evangélico de nosso Senhor Jesus Cristo. O Jorginho está com enxeados estranhos aí, né?
Bom, então mais uma perguntinha, daqui a pouco eu passo para a Tatal. Não é possível que ninguém tenha dúvida. A dúvida é uma coisa muito boa, desde que não seja uma dúvida sistemática de tudo. Mas diga. Eu acho que eu respondi já, né? Eu simpatizava desde há muito com a abertura do Espiritismo. Abertura de mente, era uma fé assim, baseada muito em raciocínio. Há coisas interessantes. Por exemplo, uma palestrante, foi uma palestra aqui no Cáritas, declarou: nós não precisamos de intelectuais. Kardec, o que era? O que é que ele era? Intelectual. Foi escolhido para a codificação não só pela sua moralidade, mas também pela sua intelectualidade. Quando o Evangelho, Jesus recomenda aos discípulos que não vão para os gentios, por que isso? Porque não estavam ainda preparados intelectualmente, sobretudo para o contato com os gregos, o que Paulo apóstolo depois iria fazer. Porque Paulo apóstolo era um intelectual. Então, esse preconceito contra intelectuais é uma coisa inteiramente fora da perspectiva espírita. Pode significar até um complexo de inferioridade, qualquer coisa assim. Outra pergunta. Bel é perguntadeira. Claudinho. Eu sou caladinha. Claudinho, é o seguinte, isso me surgiu há uma semana atrás essa dúvida, porque alguém comentou que uma pessoa estava dando palestra e ele tinha uma mediunidade, aí eu não sei se essa pessoa sabia que era médium ou não, mas aí foi incorporado, ele recebeu um espírito. Aí eu fiquei, né, me surgiu essa questão. Uma coisa se desdobra em outra. Por exemplo, se eu não sei que tenho mediunidade, mas ela vai desenvolvendo naturalmente, e um determinado, sem que se espere, possa ser incorporado, é possível impedir ou deve-se deixar que aconteça? Da mesma forma, a mesma pessoa que seja médium que já tenha conhecimento disso, que está dando uma palestra, e que venha a ser incorporado, ele tem que deixar? Quer dizer, acho que é uma coisa... Olha, o médium de incorporação deve ter controle sobre o espírito que incorpora. Se ele acha que em determinada ocasião não é para incorporar, ele deve evitar a incorporação. Se tem como missão servir ao Evangelho como médium, então ele precisa desenvolver essa mediunidade no sentido de aprender a controlá-la. E para isso existe o desenvolvimento mediúnico, os centros espíritas. E muitas vezes, quando a pessoa não cuida da mediunidade, né, que é um fator orgânico, não é isso? Mediunidade. Aí, muitas vezes, a pessoa entra em crise e são internados em clínicas psiquiátricas. Não é? Tem vários casos, assim, a pessoa, às vezes, está com um problema, não é? Já conheço a mãe de Cláudio mesmo, passou por isso. Então, a família toda de médicos, ela tem a mediunidade aflorada e os irmãos não aceitavam. Então, ela passou por isso assim, foi internada, né?
naquela, aquele tratamento convencional. Certo? E depois, quando partiu, né, quando uma pessoa foi lá, né, e levou para a Federação Espírita, aí foi quando ela passou tudo. Aí entrou em equilíbrio. Interessante. Olha, minha, da mesma maneira que os centros espíritas não devem desenvolver atividades médicas, os médicos não entendem normalmente, geralmente, dessa perspectiva mediúnica, e o lugar adequado para controlar isso são os centros espíritas. É simples assim. Vamos embora. Ali tem alguma pergunta? Natal vai animar. Natal no momento está namorando. Né? Como a espiritualidade trata os seguidores de Jesus que foram católicos, né, em encarnações passadas, que estão dentro da doutrina espírita, porque muitas, às vezes são divulgados, e a gente, através dos estudos, de algumas reuniões, a gente sabe que muitos espíritas hoje, que foram católicos no passado, alguns companheiros não aceitam e perseguem e obsidiam. Como é feito esse convencimento assim pela espiritualidade, mesmo que a gente sabe que nós somos imperfeitos e a gente procura trilhar um caminho do bem, né? Procurando se despojar devagarzinho, mais lentamente, mais constantemente das imperfeições que a gente tem, mesmo trazendo da vida passada. Se você for um bispo, um padre, nas encarnações passadas, e está encarnado e migrou ao cristianismo redivivo, mas mesmo assim seus companheiros, seus amigos queridos não aceitam, que passam a lhe perseguir. Como é que é feito esse refinamento para que convençam, eduquem, reeduquem o espírito que está ainda obliterado? Para isso existem as reuniões de desobsessão. É muito frequente que os centros espíritas sofram o ataque de antigos sacerdotes que não aceitam a perspectiva espírita. Acham, por exemplo, que é uma coisa demoníaca. Acham, por exemplo, que é uma deturpação do Evangelho de Jesus. E acham que os sacerdotes que se tornaram espíritas são traidores. Então é preciso uma tarefa de convencimento, que não se trata de traição, que se trata simplesmente de uma opção pessoal, sem prejuízo de outras opções. E que deve haver liberdade nessas opções todas. Então, é um problema que vai caber ao doutrinador dos procedimentos de desobsessão. Porque, às vezes, um centro espírita sofre um ataque sistemático. E é preciso orar e vigiar, como ensinou Jesus. Né?
O senhor respondeu agora sobre os sacerdotes e a perseguição. Mas sabe-se, por exemplo, que a igreja, em tempos passados, representava poder. Seria a ameaça sobre esse poder, essa perseguição, e alguns que se tornaram espíritas, porque, pelo que eu já conheci e procurei saber, o espiritismo já existia antes da chegada de Cristo. Ele já era praticado na antiguidade por grupos que eram perseguidos e que faziam isso como ajudar o próximo. Eram doutores, eram médicos que cuidavam das pessoas sem interesse nenhum, sem pedir nada em troca. Inclusive, às vezes, em certas ocasiões, até conseguiam trabalho para isso, para essas pessoas que ficavam desempregadas, sem ter como sustentar a família. Com a vinda de Cristo, ele mudou algumas coisas. E a igreja depois talvez tenha se aproveitado da ingenuidade, da crença, para obter poder. O fenômeno do poder é um fenômeno muito disseminado entre nós humanos, não é? E há o poder religioso também. Mas, na verdade, na medida em que se cultiva o poder, se está afastando da simplicidade evangélica. Vocês notam que esse centro aqui é um esforço de introduzir um nível de fraternidade que passa pela liberdade e pela igualdade. Vocês notem que não há uma mesa, não é? Notem que quando se chama, por exemplo, a mim de senhor, eu estranho, porque aqui não tem senhor. O velho deve ser democrático também, só de senhor. Como dizia Holmes da Federação, senhor é aquele lá de cima. Não é? Então, o poder, e notem que o Papa Francisco está investindo contra essa história de poder clerical. Então, aquilo que a perspectiva espírita desejava desde o século XIX, até certo ponto, o atual Papa da Igreja está realizando. Inclusive, condenação eterna para ele não existe. Então, onde é que fica o inferno tradicional? Fogo eterno é uma imagem que significa que, enquanto houver imperfeição, há o sofrimento. É o fogo do sofrimento. Nós terminamos aqui e passamos a palavra para Tatal. Vem, Tatal. Bom, meus irmãos e irmãs em Cristo, boa noite a todos. Espero que tenham passado um bom ano, né? Mesa farta. A ceia do Natal também, que foi uma coisa muito bem comemorada. Tem pergunta aí? Hein? Venha. Porque às vezes, na lembrança dos sonhos, como é? Não lembramos. Gente, cuidado com a leitura, porque o velho não enxerga bem, não. Porque às vezes não lembramos dos sonhos. O sonho é o resultado do que o espírito, liberto parcialmente da sua matéria, pode ver neste processo. E nem sempre ele registra no seu cérebro o que ele está vendo. Por isso que muita gente diz, eu nunca sonhei na minha vida. Mas nesse passeio, de acordo com o merecimento, com o grau evolutivo do espírito, ele pode ir ao presente, passado e até o futuro.
e poderá registrar no seu cérebro ou não. Quantas pessoas dizem, no melhor do sonho eu acordei? Não é verdade? Então, aí está, porque o espírito está ligado ao seu corpo físico através de um cordão luminoso. Então, ele vai aonde o seu pensamento está ligado. Poderá também, nesta libertação parcial, sofrer aquilo que a gente chama de pesadelos, que é um processo obsessivo. O obsessor só está esperando ele se desligar para poder atacá-lo. Então, é por isso que a gente não lembra muitas vezes, porque não consegue o espírito transmitir à sua matéria o que ele está vendo. Pois não. Boa noite. Boa. Sonhei essa semana que estava voando e acordei com uma sensação tão boa, mas tão boa. O senhor sabe o que quer dizer? O espírito pode volitar, né? Ele liberta-se da sua matéria parcialmente, mas vai de encontro, volto a repetir, aonde o seu pensamento está ligado. Você pode ter visto coisas maravilhosas que nem tudo que você viu registrou, mas isso acontece, né? Nós temos fenômenos vários dentro da doutrina espírita, né? Desdobramento. Né? Você está cá, o seu corpo está cá, e seu espírito vai, como médium, buscar outros espíritos que estão intocados. Entendeu? Traz para a reunião de desobsessão para serem doutrinados. São faculdades medianímicas que cada um de nós pode ter. Então, médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Como se dá essa influência? Muita gente boceja, muita gente se arrepia como um gato vê cachorro, muita gente vê, né, tem vontade de escrever. Então, são faculdades variadas que nós podemos possuir. E é um dom que Deus nos outorga para colocar em prática em benefício nosso e daqueles que sofrem. O suicídio inconsciente, eu acho que é isso, né? Se dá também por questão moral, ou seja, permitir que algo... Não estou entendendo. Por favor, traduza aqui. O suicídio inconsciente se dá por questão moral, ou seja, permitir que algo ou alguém lhe faça mal e impeça a sua felicidade e seu desenvolvimento moral. Olha, são duas formas de suicídio. Aquele de forma direta, que é aquele que premedita a sua morte, ou pula num rio, ou joga-se num prédio, ou pega uma arma, tira no coração, na cabeça, etc. E tem o suicídio, que é de forma indireta, proveniente de quê? Nossos vícios. Quanta gente está se suicidando com um cigarrinho na boca? Tomando drogas, sexo sem responsabilidade, adquirindo doenças e mais doenças, que vai eliminando aquele tempo dado por Deus a cada um de nós no corpo somático. Todos nós somos espíritos criados por Deus. Então, quando a gente retorna a um novo corpo em formação, essa formação é através do ato sexual entre o homem e a mulher. Quando o gameta masculino fecunda o feminino, neste momento, Deus determina que espírito irá reencarnar naquele corpo que começa a ser gerado. Não é? Então, todos nós temos um tempo limitado por Ele. Só Ele que nos criou poderá aumentar ou diminuir esse tempo de vida. Então, todos nós que infringimos a lei divina, nós teremos que resgatar. O nosso André Luiz é um deles, que passou 8 anos aproximadamente nos umbrais,
sofrendo horrores. É um grande médico na cidade do Rio de Janeiro que morreu assim, como suicida, e não aceitava, né? Até que Lícias, o enfermeiro que tomava conta dele no nosso lar, disse a ele: você foi suicida sim, de forma indireta. Você não era para desencarnar com a idade que desencarnou, mas você abusou da bebida, das noitadas, você teve sífilis, uma série de coisas que culminou com os seus órgãos não resistindo e ele desencarna antes do tempo. Então, muitos moralmente, porque perdem uma firma, dá um desfalque, ou uma esposa ou esposo tira a própria vida, tentando se libertar de um sofrimento. Pelo contrário, ele quadruplica esse sofrimento. Só existe uma coisa pior do que o suicídio. Vocês sabem qual é? O próprio suicídio. Então quer dizer que não tem nada pior. Então, nós estamos constantemente nas casas espíritas onde trabalhamos, orientando as pessoas para que não cometa esse ato, porque vai sofrer dobrado. Muitos tentam sair, é uma desonra, é isso, é aquilo, e tira a própria vida para não sofrer, e vai sofrer duplicadamente. Caso alguém cometa algum crime grave em encarnações passadas, ela deve pagar por esse crime em sua nova encarnação? Com certeza. Existe uma lei chamada Lei de Causa e Efeito. A sementeira do Pai Celestial é livre, mas a colheita é obrigatória. Deus não condena ninguém, mas também Ele não absorve, porque Ele nos criou a todos iguais. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Deus criou uns espíritos bons e outros maus? A resposta: não. Deus criou e os cria todos simples, ignorantes para as coisas da ciência, mas a cada um deu uma pequena missão. E olhe, dos seres da criação, mineral, vegetal, animal, nós somos nominais, que começamos com um princípio de inteligência e também com a liberdade. Todos vocês aqui estão exercitando o quê? O direito de ir e vir. Ninguém está aqui obrigado. É a liberdade de cada um que está sendo respeitada. Então, eu tenho inteligência, nós temos inteligência, e eu uso essa inteligência para prejudicar a Solange, prejudicar a Ana, a Cláudia, etc., eu estou infringindo a lei divina. E eu terei que pagar, ou nesta, ou com certeza em outras reencarnações que hão de vir. Então, hoje estamos reencarnando em plano como Terra, que é um plano ainda de provas e expiação. O que significa isto? Que o mal supera ainda o bem, não é? Embora intelectualmente a gente esteja 1000 por hora, não podemos negar que tanta coisa tem aí para o nosso bel prazer, né? Internet, tablet, tabef, sei lá, tanta coisa que tem aí, que eu não gosto nem de ver, mas existe. Você navega pela internet, né? Você pesquisa, faz trabalho. Hoje aluno é raro aquele que estuda mesmo, porque está tudo prontinho lá na internet, né? É só copiar. Então, nós olhando a parte agora moral, meu Deus, está uma tristeza, não está? Principalmente os nossos representantes municipais, estaduais e do governo federal. É uma tristeza. A gente, por isso que Emmanuel disse através de Chico, que aquela frase, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ainda não poderemos dizer que pátria do Evangelho ela é, não é. O nosso Brasil não é. Por quê? Porque ainda existe moralmente tanta coisa a ser consertada, não é? A gente, ainda há pouco vocês falavam aqui da religião. Quantas vezes a gente aprendeu que espiritismo é coisa do Satanás? Não é verdade? Então, por que
foi colocado isso para a gente? Para medo, para que a gente tivesse medo. Então hoje isso já modificou. Mas os espíritos se comunicam, utilizando uma expressão muito antiga, desde que o mundo é mundo. Os espíritos se comunicam, quando eles querem, ele pega um médium mesmo e comunica. Só que, através de 1857, o primeiro livro foi lançado por Allan Kardec, e as respostas dadas por espíritos superiores, que essa venda dos nossos olhos começa a ser tirada. Mas com lógica, com razão, com raciocínio, não é com fanatismo. Ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Por quê? Porque ela é clara, a doutrina é muito clara. Ela mostra o que podemos ou não podemos fazer. Tanto que diz, o Espiritismo não proíbe nada, a não ser aquilo que a nossa consciência diz, não faça. Não é? Porque nós temos consciência. Se eu quero fazer mal àquela jovem ali, eu pergunto, eu gostaria que ela fizesse mal a mim? Não. Então não faça ela. Mas não acontece isso ainda. Não é? Nós já enveredamos pelo 3º milênio, onde a Terra já começou essa transformação de plano de expiação e prova para plano de regeneração. O que é isso? Quando a Terra completar esse ciclo de transformação, aqui só reencarnarão aqueles espíritos que já compreenderam que precisam progredir. Outros vão para planetas iguais à Terra, que está assim, ó. Então, todos nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, né, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não me engano, no 3º capítulo, Kardec, de um modo geral, relativo, ele faz a classificação dos mundos: primitivo, provas de expiação, regeneração, felizes e sublimados, né? Onde o mal já não impera, só existe o bem. E ele diz que iguais a vários desses já está cheio o universo. Então, tem mais aí? Tem mais algum? Eita, tá. A encarnação se dá no exato momento da concepção, desde o momento que o gameta masculino fecundou, o gameta masculino fecundou o feminino. Neste momento, Deus determina o espírito que vai ficar ligado àquele feto que vai se desenvolver até chegar o dia do renascimento. E é quando a criança chora, não é? Ali completou-se esse período. Não é? E nesse período de gestação, no ventre da sua mãe, ele está ligado por um cordão luminoso, até que se dá essa coisa que se chama renascer. Mas ele vai perdendo a lembrança de sua vida. Para quê? Para que ele possa conviver com os demais a quem ele fez algo de ruim ou recebeu. Quantas vezes uma mãe, um pai está com um filhinho no colo embalando, ah, meu filhinho, minha filhinha, e ali está um algoz. Ou que ele foi daquele filho, ou o filho foi dele. Para que esse esquecimento que Deus dá? Para que a gente possa conviver novamente, um com o outro, e exercitar o perdão. Já pensou, eu olho para ele olha para mim e sabe que eu fiz mal a ele pula no meu pescoço, eu pulo no dele. Então esse esquecimento, muitas vezes, não resulta em boa coisa, porque termina, como a gente vê na mídia, filho matando pai, pai matando filho, e vai por aí afora. Mas não deixará de ter novas oportunidades. Então, é nesse momento que existe a ligação dos espíritos. Tanto é que no aborto, o espírito, quando é tirado a ferro, não é? ele sente tudo aquilo, e muitos revoltados se agarram ao ventre da mãe e terminam os dois desencarnando, e o processo obsessivo continua na espiritualidade de um para com o outro.
né? Então, nós temos de Nécio, um médium que tem 2 ou 3 livros, que é Piedade, um deles, e nós abortamos. Então, conta a história de espíritos que foram abortados e são relatos terríveis. Qual o limite do perdão? Segundo o Mestre Jesus, certa feita, Simão Pedro perguntou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Por dia, viu, gente? Não é por ano, não. Então, vejam, é muito perdão. Então, há aquelas pessoas que dizem, eu não perdoo. Quantas vezes eu, Cláudio, a gente doutrina um espírito, ele sabe que está errado, mas diz, mas eu não saio. Aí, aquele que é obsidiado se reforma, né? Aí ele não vai poder mais atingir. Então, vejam, tudo que Deus fez é perfeito. Por isso que a gente orienta os consulentes que vão para a casa espírita, que muitos acham que basta estar ali, fazer desobsessão, tomar água, tomar passe e está legal. E não modifica, não combate o que ele tem que combater. Por quê? Porque espírito nenhum bota defeito em ninguém. Mas se ele quer te prejudicar, ele sabe, por exemplo, você é ciumento, e sabe que você é louco pela esposa. O que é que ele faz? Hipnotiza você, aproveitando-se da tua abertura, que é o vício, para fazer com que você veja o que ela não está fazendo. Então aumenta, e aí você se separa, vai um para o lado, outro para o outro, e ele conclui a vingança dele. Não é? Você gosta de beber, então ele quer lhe destruir, cada vez mais incentiva você beber. Você não sabe se contentar diante de um prato só. A boca chega, fica babando quando vê uma buchada. Aí entra com os 2 pezinhos, né? Então, cadê? A gula leva a distonias no nosso corpo material. Então, todos nós temos que saber disso, porque não basta vir à casa espírita, tomar passe, fazer desobsessão, se não efetuar o que lhe cabe fazer. Quem não tem imperfeição? Quem não tem um viciozinho? Todos nós temos. Então vamos fechando a porta para que eles não possam nos atingir. E quando a gente compreende o mal que a gente fez, e eu sempre peço àqueles que estão na frente do doutrinador, junto ao doutrinador, na frente do médium de incorporação, que fique orando, mesmo que a gente não lembra, muito diz, eu fiz esse negócio que esse espírito está dizendo, fiz não. Não acredita, né? Então, mas feche os olhos e mentalmente peça a ele perdão e também dê a ele o perdão. Essa é a postura daqueles que estão em tratamento na casa espírita. Não é deixar na mão dos médiuns o que lhe cabe fazer. Eu acho que só tem umazinha mais. Deixa eu ver. Porque muitos desencarnados se comunicam através de sonho. Como podemos saber se fomos os escolhidos? É como eu falei, nesse trajeto que nós fazemos de libertação parcial da nossa matéria, não é? Nós encontramos, como a gente sai na rua, encontra um amigo de longas datas, né? E ali bota a conversa em dia. E pode ser isso, mas volto a repetir, nem sempre o espírito transmite ao seu cérebro o que ele está vendo. Ele está tão absorto com aqueles encontros que esquece da sua matéria. A ela está ligado pelo cordão luminoso, mas ele está ali interessado em conversar com aquele, até com encarnados nós podemos encontrar.
até com os encarnados. Nós temos uma maleabilidade, digamos assim, maravilhosa, desde que estejamos em equilíbrio, não é? Desde que possuamos o merecimento de ter o reencontro com nossos entes queridos. No capítulo 25 do Livro dos Médiuns, fala sobre as evocações. Quando a gente, antes de dormir, faz uma oração e pede, se for possível, um reencontro com seus entes queridos, poderá isto acontecer. Você está, pelo pensamento, evocando a presença. Mas, para que isso aconteça, aquele que você evoca, muitas vezes ainda está na espiritualidade sem condições, porque todos nós passamos por um torpor. Por mais elevado que sejamos, passamos por um período de sonolência. Outros mais demorados, segundo André Luiz, se não me engano, no Mensageiro, tem espírito há mais de 300 anos nesse torpor. Né? Depois é que acorda. Então, a gente pode ir entendendo aquela coisa que é a nossa mente, porque nós somos constituídos por 3 forças conjugadas, não é? A vontade, o pensamento e a ação. Ontem eu estava também respondendo as perguntas lá no Manuel Quintão, e me falaram sobre esse processo do sono, não é? Onde muitos têm uma facilidade e outros nunca sonharam com seus entes queridos. Então a gente responde o que a gente está aprendendo. Nem sempre aqueles que são nossos familiares desencarnados, nossos entes queridos, estão à disposição, muitos até já reencarnaram, a gente não sabe, né? E mesmo há esse capítulo da evocação que precisa ser observado. O espírito tem condições de atender, mas você não tem merecimento de receber. Então, lhe é impedido isso. Há uma série. Pois não. Sabe a hora de retornar. Deu para ouvir? Dá. Qual o momento que o espírito sabe a hora de... Desliga. Tem uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos, por exemplo, o corpo está lá dormindo. Se você vê um corpo dormindo, só sabe se ele está vivo se vê a respiração, né? Ou bota um espelho, se ficar assim embaçado, é que ele está respirando, está vivo, né? Senão está morto. Mas, dizem os espíritos, se ele for assassinado, antes de acontecer o desencarne, ele retorna para o corpo. Então, é como a rapidez de um relâmpago, porque tudo está atrelado à lei de causa e efeito. E há espíritos encarregados de fazer essa passagem dele para o corpo, para depois ele, mesmo assassinado, desencarnar. Esse cordão luminoso dá a ele essa condição de pressentir, e a espiritualidade auxilia para que ele retorne ao seu corpo. E cessado todas as forças que nós possuímos através dos nossos chakras, vai pouco a pouco desatando, digamos assim, esse nó que prende o espírito à sua matéria. Não tenho mais perguntas. E estamos só faltando um minutinho, né? Bom, gente, foi muito interessante. A gente lá, eu, Cláudio, a gente que sempre, há mais de 30 anos, a gente vem fazendo essa reunião de perguntas e respostas. No última terça-feira que vem, vocês podem preparar por escrito. E deixa aqui, tanto eu como o Cacau vamos ter condições de ler e ir respondendo. Não é? Facilita, vocês não precisam se identificar, não é? E a gente está, dentro do possível, respondendo. Senão, a gente promete estudar para, na próxima reunião, dar a resposta. Ok? Então, que Deus continue abençoando esta casa de trabalho, de oração, de amor, e todos vocês, no retorno a vossos lares. Quem quer fazer a prece? O dedo vai parar, chegou ali. Ó. Vamos.
Fechemos nossos olhos e acompanhemos a prece da nossa irmã. Vamos agradecer ao nosso bom Deus e à espiritualidade amiga desta casa pela noite de hoje, por esse momento tão significativo, onde possamos tirar dúvidas e refletir sobre o Espiritismo, segundo Allan Kardec, e que, a fim de nos proporcionar cada vez mais um maior conhecimento e que a gente possa, diante de tudo, de todos esses momentos iguais a esse, crescer, melhorar, nos desenvolver dentro da moralidade. Que assim seja.